Controle a sua língua. Cuidado com o que você fala, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o seu corpo. Tiago capítulo 3, versículo 2. Esse versículo faz uma afirmação poderosa sobre a condição humana e a habilidade de controlar a língua. Quando Tiago diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar todo o corpo, ele está tratando de dois conceitos interligados: a perfeição e o autocontrole. Primeiro, é importante entender o que Tiago quer dizer com tropeçar no falar. Isso se refere aos erros que cometemos com nossas palavras, mentiras, fofocas, insultos, palavras ditas com raiva ou sem consideração. Tropeçar no falar é algo comum a todos, pois a língua é um dos aspectos mais difíceis de controlar no comportamento humano. As palavras têm um grande poder, tanto para o bem quanto para o mal, e frequentemente refletem o que está nos nossos corações e mentes. Quando Tiago fala de alguém que não tropeça no falar como sendo perfeito, ele não está sugerindo uma perfeição absoluta ou a ausência de qualquer falha. Em vez disso, ele usa perfeito no sentido de maturidade completa ou de integridade. A palavra grega original, traduzida como perfeito, é teleios, que pode ser entendida como plenamente desenvolvido ou maduro. Portanto, alguém que consegue controlar a língua demonstra um alto grau de maturidade espiritual, emocional e pessoal. Essa habilidade de controlar a língua é um indicador de autocontrole geral. A língua é apenas uma parte do corpo, mas se uma pessoa consegue dominá-la, isso sugere que ela possui disciplina e controle sobre os seus outros impulsos e ações. Tiago está dizendo que a disciplina da fala é uma evidência de um caráter bem desenvolvido e de uma vida sob o controle de Deus. A pessoa que consegue controlar a língua também é capaz de controlar outras áreas difíceis da vida, como desejos, emoções e ações. Portanto, Tiago 3:2, que lemos, não apenas chama a nossa atenção para a necessidade de vigiar em nossas palavras, mas também nos desafia a buscar uma maturidade espiritual que se manifesta no autocontrole em todas as áreas da nossa vida. Controlar a língua é um passo crucial no caminho para essa maturidade e integridade. Além disso, Tiago enfatiza a importância da língua ao longo de todo o capítulo 3 do seu livro, comparando-a a um leme pequeno que pode direcionar um grande navio, ou a uma pequena chama que pode incendiar toda uma floresta. Isso ilustra como algo pequeno pode ter um impacto desproporcionalmente grande para o bem ou para o mal. O texto diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro.
incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Esse trecho é forte. Destaca o imenso poder que a língua possui. Compara a língua a um fogo. A língua é como parte do nosso corpo, pode causar muitos danos, é o que ele nos diz. Ao dizer que a língua é um mundo de iniquidade, Tiago enfatiza que ela pode ser usada para o mal, espalhando mentiras, fazendo fofocas, palavras prejudiciais às pessoas. Quando menciona que a língua contamina a pessoa por inteiro, está dizendo que os efeitos negativos das palavras que falamos podem afetar não apenas quem nos ouve, mas também a nós mesmos, manchando nossa reputação e o nosso caráter. A expressão incendeia todo o curso da sua vida sugere que as palavras podem ter um impacto duradouro e devastador. Podem causar conflitos, destruir relacionamentos e arruinar vidas inteiras. Finalmente, ao afirmar que a língua é incendiada pelo inferno, a mensagem é que o uso malicioso das palavras tem uma origem profundamente negativa, destrutiva, demoníaca e maligna. Essa analogia reforça a necessidade de usarmos a fala com sabedoria e cautela, reconhecendo o poder que ela tem de fazer tanto o bem quanto o mal. Por fim, Tiago 3, de 9 a 12, diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esses versículos do livro de Tiago destacam a incoerência no uso das palavras. Ele começa ressaltando a contradição de como usamos a nossa língua ao mesmo tempo que a utilizamos para adorar e louvar a Deus, também a usamos para falar mal das pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Isso demonstra uma inconsistência, pois se reconhecemos a santidade de Deus, deveríamos também respeitar as suas criações. Tiago enfatiza que da mesma boca saem tanto palavras de bênção como palavras de maldição. Ele afirma que isso não está certo, apontando que nossas palavras devem ser consistentes com a nossa fé. Para ilustrar essa ideia, ele usa exemplos da natureza, uma fonte de água doce e de água amarga ao mesmo tempo, uma figueira que não pode produzir azeitonas, uma videira que não pode dar figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esses exemplos visuais nos mostram que aquilo que é de uma determinada natureza não pode produzir algo contrário a essa mesma natureza. Assim, nossas palavras e nossas ações devem refletir a nossa verdadeira natureza espiritual. Se professamos fé e bondade, nossas palavras e ações devem estar alinhadas com essa fé, sempre promovendo o bem e a harmonia. Portanto, controle a sua língua. Não seja maledicente. Não fale aquilo que vai ferir as pessoas. Cuidado com o que você fala. Seja sábio, seja sábia. Controle da língua é um dos aspectos mais relevantes da sabedoria. Que Deus te abençoe, te ajude, te dê força, ânimo para vencer as batalhas da vida. Eu te aguardo no nosso próximo momento de aprendizado. E te peço, compartilhe esse vídeo.
com quem você sabe que vai ser edificado e abençoado por essa palavra.